Salmo número 1. Os dois caminhos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Tem umas traduções que falam que não vai ou não andam segundo o conselho dos ímpios. Melhor dizendo, segundo os caminhos dos ímpios, dos errantes, dos que não prestam e tal, né? E é interessante o segundo verso da primeira parte. Não para no caminho dos pecadores. Literalmente a ideia de pecado nas escrituras pode ter aquela denotação de fracasso moral, de falhar. Ou seja, não para no caminho dos fracassos, da falha moral e tal. Não vicia, né? Nem se assenta na roda dos zombadores. Isso aqui é muito interessante, né? Zombadores e escarnecedores. É aqueles que desrespeitam algo que é imposto, que merece devida seriedade, né? Não é como se fosse... Isso aqui não poderia se aplicar, como é que eu posso dar exemplo, a uma pessoa fora de Israel. As pessoas fora de Israel não seriam zombadores ou escarnecedoras, porque o Salmo vai falar sobre a lei de Yahvé, né? Então, escarnecer é justamente, vamos dizer assim, é ter conhecimento, estar diante daquilo que exige seriedade, e você não dar devida seriedade, não tratar com devida seriedade aquela coisa que está diante de você, aquele algo, que no caso é a lei de Deus. Algumas pessoas usam isso para falar de pessoas fora das religiões, mas isso não se aplicaria a pessoas que são fora da religião. Na verdade, isso é mais aplicável a quem está dentro e não leva a sério os alicerces da religião. Segundo verso. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. A diferença, né, o contraponto, né, da segunda e terceira parte, ou verso, é justamente o paralelo, né, e o oposto daqueles que andam segundo o conselho dos ímpios, dão ouvido à impiedade, né, ou aqueles que residem e que param, né, no caminho do fracasso, do pecado moral, do fracasso moral, do pecado, etc. E que faz parte das reuniões dos que não levam a lei de Deus a sério. Isso pode ser, cara, os corruptos da lei, dos juízes, etc, etc, ou, enfim, né, pessoas que não tomam como sério a lei de Deus. Então, como esse segundo e terceiro verso já é o contraponto do primeiro, né, esse que tem prazer em meditar na lei do Yahweh, a mesma coisa que a gente pode pensar aqui é que ele acha tão sério a lei de Deus que ele traz ela na mente o tempo inteiro, dia e noite. E esse que traz ela na mente o tempo inteiro, e progride segundo ela, é comparado a uma árvore em beira de riacho que está sempre bem hidratada, sempre bem nutrida, e ela tem cara, enfim, o que eu posso dizer, né? E até mesmo que se algum mal ocorre para a árvore de beira de riacho, ela é muito mais fácil de se reaver, né? Então aqui vai ter essa alegoria bem sucedida, de que ele é frutífero, suas folhas nunca murcham, né? Porque é sempre bem hidratado, ele está perto daquela fonte de virtude que é a lei de Deus, né? Em contraponto do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos zombadores, do concílio. Vamos falar roda, mas vamos falar concílio dos zombadores. Aqui, isso é o que quer dizer. Quarto verso. Não são assim os ímpios, pelo contrário. São como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Interessante isso aqui.
assim como um homem que ele não tem valores a que se dirigirem, que nem é os ímpios, de novo dizendo, vamos voltar para o primeiro verso, né? Os pecadores, os zombadores, esses não têm um caminho fixo e propósitos maiores do que as suas próprias imoralidades, ou seja, eles são soltos, né? Eles são inconsistentes e tal, da forma que eles são levianos, dispersos em si mesmos, eles são tão involúveis quanto o seu estilo de vida, sem fundamentos, sem valores de fatos mais concretos do que a própria impiedade, o próprio pecado, a zombação, né? E eles passarão, porque os que têm valores verdadeiramente fixos, perdão, que é a lei de Deus aqui no caso, esses procederão por terem mais raízes, uma coisa que é maior do que a soltura de só atender os seus próprios desejos. Eles têm um que se fixarem, tá entendendo? Eles não são, deixa eu usar uma expressão aqui, cabras cegas, seguindo seus próprios impulsos e vontade meramente. Eles se atêm a coisas superiores a si mesmo, portanto prevalecem, né? Por essa fixação maior em algo que é maior do que eles, do que aqueles que não se fixam em nada e são só consequências dos seus impulsos e fracassos morais e vícios, etc. e pá, né? Eles não prevalecerão, né? Por isso essa ideia de ser dispersados como palha, fala aqui, são como palha que o vento dispersa, no verso 4, né? Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento. Ou seja, esse de pé, a gente só pensa só como pessoa que fica de pé, mas esse de pé quer dizer assim, uma árvore. A árvore de pé porque ela está bem, quando derrubada porque ela vai mal, ela vai perecer diante daquelas circunstâncias. Não é de pé simplesmente estar de pé, apoiado nas próprias pernas, mas quer dizer que eles não prevalecerão, né? Então por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nas suas sentenças, porque eles devem a lei que eles não querem proceder bem. Se eles não andam conforme a lei os punirá e os derribará. Eles acham andar livremente em si mesmos, mas uma hora a casa cai, né? Então é isso que o Salmo quer conscientizar. Nem os deixa eu ver assim, então. Nem os pecadores no conselho dos justos, né? E aqui está a ideia aqui, ó. Se lembra da roda dos zombadores, aqueles que não levam nada a sério? E os justos aqui é a outra roda que leva a sério. É interessante que esse salmo ele ecoa uma planta de jurisdição. Ele não é mero salmo ao corriqueiro simplesmente. Ele está falando daquela metódica de julgamento que existia no Antigo Testamento dos juízes, né? Então quando ele fala assim, que o conselho dos justos, aquele que trazem a justiça, né? Os pecadores não irão permanecer de pé, é porque uma hora a dívida que eles têm com a lei haveria de ter que ser paga, né? E o último verso 6 diz assim: Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Ou seja, os ímpios não conseguem durar muito tempo, porque, como é que eu posso dizer? Eles são frutos dos seus impulsos e, por serem frutos dos seus impulsos, darem mais devida atenção aos seus impulsos do que uma lei que de fato possa reger as suas vidas, eles são tão involúveis quanto a esses impulsos, né? Você tem um desejo, mata o desejo, acabou-se o desejo e você só ficou com o teu fracasso. É isso que o pecado costuma ser. E assim como essa velocidade ocorre na sua vida, por suas escolhas e por meio de seus pecados, assim será o reflexo da sua própria vida. Ele poderá até, por um momento, ter as realizações do seu fracasso moral, do seu fracasso social, porque pecado é muito abrangente, né? A gente tem que lembrar que a lei mosaica era mais do que um sistema religioso, era um sistema de um código civil. Então, ele era unido à ideia, né? Então essas pessoas perecerão por quê? Aí vai dizer assim, Yahweh conhece, ou seja, o culpado não vai ser tido por inocente para sempre, né?
Então Yahweh conhece o caminho dos justos, ele sabe, ele tem consentimento do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, aquela velha ideia de que Deus está, né, em contemplação de dar conforme cabe a cada um dos seus comportamentos. O justo prevalecerá porque a justiça da lei, ela é vitoriosa. Mas o fracasso da lei é, já diz o termo, fracasso. E fracasso não é algo que tem a natureza ereta. Fracasso é algo que a sua natureza já é debruçada sobre o chão. E assim é a existência do ímpio. O ímpio nunca vai vencer. O ímpio nunca venceu, né? Aquele que está fora da verdade já é um fracasso por si só. Pode ter satisfação pelas suas escolhas erradas, por meio de suas escolhas erradas. Mas obter satisfações pelo prazer, né, não quer dizer ser verdadeiro ou, como é que eu posso dizer assim, ser consistente com a verdade e, portanto, ser mais do que a busca e a saciedade, né? Um valor maior do que isso. Já um homem que confia na justiça divina, portanto na lei de Deus, ele prevalece porque a lei sempre é vitoriosa. Que eu vou dizer pegar um apoio num filósofo estoico que fala assim: a verdade é sempre vitoriosa, só a mentira que precisa de cúmplices. Então, é a mesma coisa quando se trata da lei de Deus. A verdade já é vitoriosa por si só. É a mentira que precisa de cúmplice, de reforços, né? E etc. Mesmo que você não veja o sol da justiça raiar sobre seu viver, já é mal para o ímpio estar diante de um vício que o impede de se libertar da própria maldade. Já é o próprio mal e maldição do ímpio ele ter sensação de prazer enquanto cumpre o mal que o escraviza, né? É como se você pudesse jogar um encanto em alguém de não conseguir ver suas enfermidades para que não possa tratar. E ele sucumba sentindo prazer, enquanto ele mesmo está se mortificando e morrendo, né? Pois o contrário, o fazer perceber a sua enfermidade o daria a chance dele se sair dessa enfermidade. E isso não seria maldição, isso seria benéfico, seria uma bênção, porque ele já saberia onde tratar por conta do reconhecimento. Mas enquanto não há reconhecimento da verdade e da situação como é, ele é enfermo e escravo e sucumbe diante do próprio caminho. Não vai vencer. Antes disso, já é um derrotado.